Amém? Sejam bem-vindos mais uma vez. Nessa noite eu recebi a missão de compartilhar uma palavra com vocês. Eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração há algum tempo já. Para quem não me conhece, eu sou Esaú, eu sou missionário, sou membro aqui da Nova Aliança Ágape. Passei um tempo morando fora, mas tem mais ou menos um ano que eu voltei já. Como passa rápido, meu Deus. Parece que era outro dia que eu estava aqui pregando pela primeira vez, né? Depois de ter voltado. E já tem um ano. E tem sido um tempo incrível, sobrenatural de Deus na minha vida. Esse tempo podendo estar aqui com a minha igreja, né? Me reconectando com a minha igreja. Eu fazia parte da Ágape antes de ter ido para a missão. Mas o Senhor me trouxe de volta esse tempo e eu tenho aprendido muitas coisas. Tenho feito novas amizades, novas conexões e tem sido um tempo muito precioso. E talvez você já me conhece do seminário Escavando as Escrituras. Quem é que já fez o seminário Escavando as Escrituras? Alguns não fizeram ainda, então tem mais gente para fazer. Quem sabe vamos ter, né, um outro seminário. Mas nesses últimos anos eu tenho trabalhado com mais afinco nessa área do ensino da palavra. É algo que queima no meu coração há muito tempo, mas nesses últimos anos o Senhor tem me dado a oportunidade de trabalhar com isso mais intensamente. E a gente tem trabalhado com esse seminário, ensinando uma forma das pessoas estudarem a Bíblia e se aprofundarem na palavra de Deus. Então, esse é um assunto que eu amo falar, eu amo conversar sobre a Bíblia, conhecer mais, saber mais. E nós estamos aqui nessa noite para fazer isso também. Amém? Eu quero que a gente comece, eu quero ler 2 textos com vocês hoje. O primeiro texto que eu quero ler com você está lá em João capítulo 1. Você pode abrir sua Bíblia se você quiser, se você tiver aí. João capítulo 1, do versículo 1 até o 5. É um texto bem conhecido. A versão que eu estou lendo aqui é NVT, se você quiser pode acompanhar aí na sua versão, só para você saber. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Amém? Talvez na sua versão aí você leu, em vez de a palavra, né, diz o verbo, né, uma versão mais conhecida. Então, o verbo era Deus e estava com Deus, ou a palavra. E ele está falando de Jesus nesse texto, amém? Jesus era a palavra. Jesus era o verbo vivo que foi encarnado, que se tornou como um de nós, de carne e osso, e veio ao mundo como parte do plano de redenção de Deus, amém? Mas esse não é o texto que a gente vai caminhar hoje. Eu queria que a gente lesse esse texto hoje, porque nós vamos ler agora o segundo texto. E enquanto nós estivermos lendo esse segundo texto, eu quero que você lembre que Jesus é essa palavra, é esse verbo vivo. Amém? Então eu quero que você faça esse exercício aí comigo. Enquanto nós estivermos lendo o próximo texto, você vai lembrar do que nós acabamos de ler em João, que Jesus é a palavra. Amém? Vamos abrir agora lá em Lucas capítulo 24. É só você voltar aí uma página, provavelmente na sua Bíblia, bem do lado aí, o último capítulo de Lucas. Eu quero ler com você do versículo 13 até o versículo 33. Também é uma passagem muito conhecida. Você provavelmente já ouviu falar sobre ela. E eu quero que a gente caminhe junto nela hoje, amém? Diz assim, Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém.
No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Versículo 22. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-o e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Amém? Você conseguiu fazer o exercício? Lembrar do que nós lemos em João, quem Jesus é, a palavra, o verbo vivo. E agora lendo essa história desses 2 discípulos no caminho de Emaús. E eles têm um encontro com quem? Com Jesus. E Jesus é a palavra. Então naquele dia, aqueles discípulos não sabiam, mas eles iriam ter um encontro com a palavra de Deus, com o verbo vivo, o próprio Cristo ressurreto. E o texto começa dizendo, que naquele mesmo dia, que dia era esse? Era o dia em que Jesus havia ressuscitado. Havia se passado 3 dias depois da crucificação, e como Jesus havia prometido, ele havia ressuscitado. Mas aqueles discípulos estavam lá para ver isso acontecer? Aqueles 2 discípulos não estavam, porque eles estavam a caminho de outro lugar. O texto diz que eles estavam a caminho de um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E Jerusalém era o lugar onde Jesus tinha sido crucificado e era onde ele iria ressuscitar. E o que eu acho muito interessante nessa história é que, eu não sei você, mas por muito tempo eu romantizava esse lugar chamado Emaús. Eu sempre achei um lugar maravilhoso, um lugar onde Deus fez algo extraordinário. E realmente, Deus fez algo extraordinário ali naquele lugar. Mas por muito tempo a gente, pelo menos eu romantizava esse lugar como se fosse um lugar espiritual, um lugar onde nós precisamos estar. Mas eu descobri, lendo um pouco melhor esse texto, que na verdade, Emaús era o lugar errado para aqueles discípulos estarem. Era o lugar que eles não deveriam estar, porque Jesus iria ressuscitar aonde? Em Jerusalém. Então aonde que aqueles discípulos deveriam ter ficado? Jerusalém. Não era para eles estarem indo para Emaús. Alguns vão dizer que Emaús era um lugar onde as pessoas iam para encontrar refúgio, encontrar descanso. Vamos dizer que era como se fosse a chácara da vitória, O pessoal vai lá para ter um tempo com Deus, um tempo de descanso. Eu estou cansado, eu preciso sair
da muvuca, desse barulho, então eu vou para um lugar tranquilo. Porque aqueles discípulos estavam saindo de um momento muito conturbado. O mestre deles, Jesus, havia sido crucificado. E eles até esperaram, até quase ali os 45 do segundo tempo, para ver se Jesus realmente ia ressuscitar. Mas eles não ficaram até o final, para ver o que ia acontecer. Eles ficaram tão decepcionados que eles decidiram ir para esse outro lugar, para Emaús. A gente não sabe se era a cidade natal deles, a gente não sabe exatamente, a história não conta. Mas o que a gente sabe é que eles estavam a caminho daquele lugar e aquela não era a vontade de Deus para eles. Jesus não havia mandado eles saírem de Jerusalém, mas eles foram. E o que é interessante é que Jesus aparece para eles, no versículo 15, diz que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que a gente não sabe muita coisa sobre esses dois seguidores de Jesus. O máximo que a gente sabe era que um deles se chamava Cleopas. E não se sabe muito a respeito da história desses dois seguidores de Jesus. Eram pessoas comuns. Eram pessoas que tinham decidido caminhar com Jesus, seguir o ministério dele. E uma coisa que isso me ensina é que Jesus, ele se revela para pessoas comuns, como aqueles dois seguidores. A palavra, o verbo vivo se revela para pessoas comuns, como eu e você. Diga para a pessoa do seu lado aí, para você, comum, como eu e você, fala aí para ele. Uma pessoa comum. É para esse tipo de pessoa que Jesus se revela. Porque geralmente a gente tem a ideia que Jesus se revela, né, para grandes homens e mulheres de Deus, que tem que ter uma unção diferenciada, uma capacitação sobrenatural. Mas a verdade é que Jesus escolheu se revelar para pessoas comuns, pessoas normais, que estavam vivendo a sua vida, que estavam pescando, que estavam cobrando impostos. Mas foi para esse tipo de gente que Jesus escolheu se revelar, que a palavra escolheu se revelar. E sabe uma coisa que a gente ouve muito quando a gente começa a ensinar a palavra, a ensinar a Bíblia? Tem muita gente que acha que a Bíblia é só para um grupo de pessoas, que estudar a palavra, que conhecer a palavra mais a fundo é só para quem é especial, é só para quem tem um dom especial ou um chamado específico. Mas deixa eu te dizer, a palavra de Deus, ela é para mim e para você. Pessoas comuns, crentes comuns, que tem um emprego comum, que tem uma família comum. Você não precisa de nada especial para conhecer as Escrituras e o Cristo que elas revelam. Porque tudo que você precisa já está nele, já está aqui. Não depende de mim, não depende de você. E graças a Deus por isso, amém? Então a primeira coisa que a gente precisa entender essa noite é: você não precisa ser especial para conhecer Jesus ou para conhecer a sua palavra, porque Ele escolheu pessoas comuns, como eu e você. Amém? E o texto continua dizendo, né, eles estavam caminhando ali para Emaús, esse lugar onde não era para eles estarem, era para eles terem permanecido lá em Jerusalém, porque era onde Jesus falou que Ele iria ressuscitar. Mas Jesus se encontra com aqueles homens. Jesus é tão misericordioso, tão cheio de amor, tão cheio de graça, que o Cristo ressurreto, imagina só, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Ele não precisava, ele não tinha obrigação nenhuma, mas ele decidiu, como parte do plano dele, sair de onde ele estava e ir até aquela estrada, a caminho de Emaús, e encontrar aqueles dois discípulos. Jesus precisava fazer isso? Ele tinha obrigação de fazer isso? Não. Mas ele sabia que aqueles dois homens, aqueles dois discípulos precisavam dele. E ele aparece do nada e começa a caminhar com aqueles dois discípulos, num caminho que não era para eles estarem. E essa é a segunda coisa que eu aprendo com essa passagem. Jesus se revela para nós, até nos nossos piores momentos.
até nos lugares onde nós não deveríamos estar. É por isso que muitos de nós foram encontrados por Jesus em lugares que você nunca imaginou. Talvez você estava numa festa, numa balada, e Jesus se manifestou para você naquele lugar. Jesus usou um crente estranho que começou a falar de Jesus, de umas paradas nada a ver para você, e aquilo te alcançou. O evangelho te alcançou. Eu lembro que uma vez eu estava participando de um projeto da faculdade, e no encerramento desse projeto tinha uma festa de formatura, e essa festa foi meio uma bagaceira também, né? A festa tinha um monte de coisa que não prestava. E eu tive que ir para essa festa, mas eu não estava me sentindo muito bem, e num determinado momento eu fui para fora lá do salão, fiquei lá tentando me distrair, deixando o tempo passar, porque eu não ia fazer o que as outras pessoas estavam fazendo lá dentro, não era o meu tipo de ambiente que eu gostava de estar. Então eu fui lá para fora, e quando eu cheguei lá fora eu encontrei uma moça que tinha participado do mesmo projeto, e eu comecei a conversar com ela. E aí, conversando com essa jovem, ela começou a falar que ela já tinha sido da igreja e que ela estava afastada. E ela foi falando todas as coisas, né, que ela já tinha feito de errado. E naquele dia eu vi aquilo como uma oportunidade de pregar o evangelho para aquela moça. Eu comecei a falar: você precisa voltar. Jesus tem um plano na tua vida, você precisa voltar para Ele. Esse aqui não é o teu lugar. E a festa acabou, nós fomos embora, voltei para minha cidade. E recentemente, eu acho que um ano ou 2 anos atrás, eu encontrei essa moça nas redes sociais. Eu nunca mais tinha falado com ela, perdi o contato total, nunca mais tinha ouvido notícia. E por acaso eu encontrei ela nas redes sociais, a gente começou a conversar por mensagem, e ela falou assim: Esaú, lembra daquele dia, naquela festa, que você falou de Jesus para mim? Aí eu lembro. Ela falou assim: pois a partir daquele dia, eu tomei uma decisão, eu voltei para a igreja, e eu estou firme hoje, eu estou caminhando novamente com o Senhor. O Senhor se revelou para aquela jovem no lugar que muitos de nós jamais imaginaria que Ele pudesse se manifestar. E talvez essa foi a sua história também. Porque Jesus se revela para nós, o verbo vivo, a palavra encarnada, ela se revela para nós nos nossos piores momentos. Mesmo quando você acha que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, como aqueles discípulos estavam. Eles tinham perdido totalmente a esperança do Messias que viria para resgatar Israel. Mas Jesus aparece para eles, o Jesus ressurreto, no meio do caminho. Lá em João, onde nós lemos, no capítulo 1, versículo 4 e 5, diz: aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Sabe o que João está nos dizendo aqui? Não existe escuridão nas nossas vidas que a luz de Jesus não possa romper, que a luz de Jesus não possa dissipar. Talvez você chegou em momentos na sua vida em que você achou que estava já no fundo do poço, que era o fim, e quando você menos esperava, uma luz brilhou, uma esperança se reacendeu, e era Jesus. Era essa luz que veio ao mundo e as trevas não puderam apagá-la. E da mesma forma, as trevas na sua vida, na minha vida, não puderam conter, não puderam apagar essa luz que nos encontrou. Amém? E talvez mesmo caminhando com Jesus, você vai enfrentar situações e momentos na sua vida em que você vai achar: meu Deus, está a pura treva aqui, só escuridão, não consigo ver nada, está uma confusão, um caos na minha vida, parece que não tem luz nenhuma, mesmo você já conhecendo o Senhor, mas a luz dele está lá, e não há trevas que possa apagá-la. Eu lembro de uma experiência que eu tive no meu 2º ano na missão. Eu estava fazendo missão na Inglaterra, e lá é um país maravilhoso, e muita gente deve achar: nossa, que maravilha, né? Fazer missão na Europa, na Inglaterra. E realmente, tem muitas coisas boas, tem muitos privilégios. Mas uma das nossas dificuldades, principalmente para nós brasileiros, quando a gente vai fazer missão num lugar como esse, é que
se manter nesse lugar não é fácil, é difícil. Porque você vai para um lugar onde tudo custa 6, 7 vezes mais para você. Porque quando você chega lá com a sua moeda, com R$1, não vale praticamente nada. É só Jesus na causa. Eu lembro que no meu segundo ano eu comecei a passar um aperto financeiro. As minhas reservas tinham acabado e eu precisava agora depender 100% do Senhor. Já precisava antes, né? Mas não tinha me tocado disso. Mas aí chegou um momento que foi, vai ou racha. Agora, se não for Deus, não tem o que fazer. E eu lembro que eu estava passando um aperto financeiro, com dificuldade de pagar lá o meu sustento para me manter, a alimentação, a moradia. E eu lembro que um dia eu estava no telefone com um amigo meu, ele era recém-convertido. E eu caí na besteira de compartilhar com ele a minha situação. Cuidado com quem você compartilha as suas situações. Nem todo mundo está pronto para ouvir. Nem todo mundo tem maturidade para ouvir. E eu lembro que no momento de desespero eu compartilhei com ele. Falei assim, olha, eu estou tendo mau dinheiro para comer aqui. E ele falou assim, ele se desesperou e falou assim, então o que tu está fazendo aí? Volta para casa. Volta para o teu país. Tu não pode ficar aí passando necessidade. Está errado isso. Tu tem que voltar agora mesmo. E naquela hora, aquela palavra entrou no meu coração e eu me desesperei ainda mais. E eu falei, Deus, Ele está certo. O que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar lá na minha casa, eu tinha um ótimo emprego, ganhava muito bem. Eu não preciso estar passando necessidade aqui. Eu lembro que eu estava trancado num quarto, onde era um quarto onde a gente costumava usar para ter o nosso momento a sós com Deus. E eu falei, Deus, não, calma lá, está errado isso aqui. Eu não posso me deixar levar por essa palavra, porque o Senhor que me trouxe para cá, o Senhor que me mandou vir para cá. Então eu preciso de uma palavra tua agora. Eu preciso de uma luz, de uma resposta. E eu lembro que naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, com o coração desesperado, eu me ajoelhei naquele quarto e eu comecei a orar, falei, Deus, me dá uma palavra. Eu já tenho uma palavra do homem, eu tenho uma palavra da carne, agora eu preciso de uma palavra do Senhor. Uma palavra que vai me manter aqui. Porque senão eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. E eu lembro que enquanto eu orava, o Senhor trouxe à minha mente uma frase, um trecho da Bíblia que diz: aquele que chamou é fiel para cumprir. E eu lembro que eu peguei minha Bíblia e fui procurar o versículo. E o Senhor falou comigo: aquele que chamou é fiel para cumprir. E eu me agarrei àquela palavra, aquele desespero foi passando, aquela ansiedade foi desaparecendo, e eu me segurei naquela palavra, aquela luz que veio em meio àquela escuridão que eu estava sentindo, e eu falei, é isso, aquele que me chamou é fiel para cumprir. E naquele ano que eu passei, naquele lugar, eu experimentei tantos milagres financeiros na minha vida. Alguns eu já contei para alguns de vocês, talvez. Mas situação de eu chegar em casa e ter envelope com dinheiro na minha porta, me esperando. Outras vezes eu chegar em casa e ter uma cesta com comida, com mantimentos na porta da minha casa. Sem ninguém saber de nada, sem eu ter falado nada para ninguém. O Senhor ia provendo. Às vezes nas coisas, nos detalhes, em coisas pequenas. Quando eu fui uma vez servir num acampamento e, como você deve imaginar, não tinha dinheiro sobrando. Então eu fui com a cara e com a coragem. E eu lembro que, acho que alguns dias antes de ir, uma obreira da base onde eu servia chegou para mim com um envelope, ela me entregou e falou assim, olha, isso aqui é para você. Só falou isso, né? Quando eu cheguei em casa, eu abri o envelope, aí tinha lá 10 libras, que hoje deve ser uns 60 reais. Na época era 60, 70 reais. Aí ela escreveu no bilhete assim, isso aqui Deus mandou te entregar para você tomar um refrigerante lá no acampamento que você vai. Então assim, até nos detalhes, Deus cuidava de mim. Porque aquele que chamou é fiel para cumprir. Mas se eu tivesse me agarrado à palavra que o meu amigo tinha me dado, o que eu tinha feito? Eu tinha ligado desesperado. Arranja aí uma passagem para eu voltar para o Brasil, porque não dá. Nós precisamos crer que a palavra, o Cristo, nos encontra
nos nossos momentos de pior escuridão. No nosso momento de dúvida, de desespero, como aqueles 2 discípulos, Jesus encontrou com eles. Assim como ele me encontrou naquele quarto, através da palavra dele. E quando a palavra ela nos encontra, ela gera em nós transformação. E isso aconteceu na vida daqueles discípulos. Jesus começou a conversar com eles e a perguntar sobre o que vocês estão falando, sobre o que vocês estão debatendo. E eles pararam entristecidos. No versículo 18 diz: então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Aqueles discípulos, eles tinham uma ideia sobre quem Jesus era. Eles tinham um conceito sobre quem Jesus era. Para eles, Jesus era um profeta poderoso em palavras, em ações. Era um homem importante, que tinha ensinamentos incríveis, diferentes. Eles sabiam o nome de Jesus, sabiam de onde ele era, sabiam que ele era um profeta, sabiam que ele era poderoso em palavras e ações, sabiam que ele havia sido crucificado, sabiam que ele havia prometido resgatar Israel, sabiam também que outros haviam dito que ele havia ressuscitado, mas nada daquilo foi suficiente para que eles crescem, porque o que eles tinham era apenas informação. Eles não tinham a revelação de quem Jesus era. E essa é uma frase que eu costumo dizer no seminário: a Bíblia, ela não é só informação, ela é transformação. Porque só saber não muda nada. Eu preciso crer. Eu preciso crer e viver essa palavra, esse Cristo que eu estou conhecendo dia após dia. E numa outra passagem, com uma outra pessoa, um outro encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, lá em João 4, versículo 10, quando ele está conversando e aquela mulher não sabe quem Jesus é, não sabe que ele era o Messias, e ele pede água para ela, e eles têm toda uma conversa: como você vai pegar essa água? Você não tem pote, você não tem balde. E Jesus diz em João 4, versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Outra versão diz: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água e eu te daria a água viva. Porque quando nós não conhecemos Jesus por quem ele é de fato, a gente deixa de desfrutar do que ele pode fazer. Aqueles discípulos até aquele momento só tinham a informação de que Jesus era um grande profeta, que ele tinha feito grandes coisas, mas eles ainda não criam que ele era o Messias, que precisava ser crucificado para que ele ressuscitasse e cumprisse o plano de Deus. Os nossos olhos precisam ser abertos pelo Espírito de Deus para que reconheçamos o Cristo. E no versículo 21 eles dizem algo que revela o coração deles para Jesus. E eles dizem assim: nós tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Porque qual era a esperança daqueles homens? Que Jesus seria um líder político, um governador importante que iria libertá-los do poder do Império Romano, que iria acabar com tudo, que ia destruir o imperador e iria libertar o povo de Israel, que estava vivendo sob a opressão de Roma. Mas quando Jesus é crucificado, as esperanças dele são crucificadas junto com ele. Porque como que o nosso Salvador, o nosso resgatador, aquele que viria para redimir Israel, está agora morto numa cruz? E depois foi sepultado, foi colocado ali e preso por uma rocha. Como que isso é possível? A ideia que nós tínhamos, a esperança, a expectativa que nós tínhamos era
completamente diferente. Eles esperavam e desejavam um Messias completamente diferente, fora das Escrituras, fora da palavra de Deus. A perspectiva deles a respeito do Cristo precisava ser alterada. E eu te pergunto, como anda a nossa perspectiva a respeito de Jesus? Quem é Jesus para nós? Como nós temos visto Jesus? Será que Jesus para nós é só aquela pessoa que quando eu tenho um problema eu corro para Ele, como se fosse o gênio da lâmpada? Ou será que Jesus é só aquela pessoa que teve vários ensinamentos bacanas e eu vou seguir, eu vou tentar viver como Ele viveu? Aqueles discípulos tinham um conhecimento limitado sobre quem Jesus era. Tem um autor chamado Charles Swindoll e ele escreve o seguinte: precisamos permitir que Deus eleve nossa perspectiva. E ele dá esse conselho: comece lendo a sua palavra, a Bíblia. Descobri que ler a verdade na Bíblia dá à minha perspectiva uma dimensão vertical. Porque muitas vezes a nossa visão é só horizontal, a gente só vê o que está aqui. A gente não consegue ver o que Deus está vendo. Mas quando eu volto para a palavra, a minha perspectiva é mudada. A minha visão é transformada. E eu tenho uma visão vertical. Eu consigo ver o que Deus vê. Eu consigo ver o que Jesus está vendo. O que aqueles discípulos não conseguiam ver nas Escrituras, mas que Jesus está prestes a explicar para eles, através da palavra. E o Charles Swindoll continua escrevendo assim: para ajudá-los a se livrar de suas perspectivas falhas, Jesus ofereceu-lhes a verdade, uma perspectiva sobrenatural e divina, que surgiu a partir de uma cuidadosa revisão das Escrituras. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Porque é essa palavra que nos revela o verdadeiro Cristo. Se você falar com várias pessoas aí fora, você vai ter várias ideias de quem Jesus é, de quem Deus é. Mas nós sabemos e nós cremos que só existe um Deus. E esse Deus escolheu se revelar a nós através da sua palavra. Então, se nós queremos conhecer quem esse Deus é, não é o que o meu pastor diz, não é o que o meu amigo diz, não é o que aquele cara importante na internet diz sobre quem Jesus é, mas é o que a palavra do próprio Deus diz sobre quem Ele é. Amém? E aqueles discípulos tinham ouvido de algumas pessoas. E o texto fala no versículo 22 que algumas mulheres, eles começam a contar para Jesus que algumas mulheres tinham ido até o túmulo e elas viram anjos e o túmulo estava vazio. E depois alguns discípulos foram até lá e viram que realmente o túmulo estava vazio, mas eles não viram o Cristo ressurreto. E o testemunho daquelas mulheres, apesar de terem visto o túmulo vazio, não foi suficiente para aqueles discípulos crerem que Jesus havia ressuscitado. Mas nós precisamos crer no testemunho que foi deixado para nós. A palavra de Deus é o testemunho de homens que Ele mesmo inspirou. Muitos deles foram testemunhas oculares, viram o que Jesus fez, inclusive a sua ressurreição, e foram inspirados por Deus para deixar para nós essas verdades, para que nós pudéssemos crer. Esse testemunho que não foi suficiente para aqueles discípulos, precisa ser suficiente para nós hoje. Porque, como eu falei, se você tiver só informação, mas se você não crer, nada vai mudar na sua vida. Mas uma coisa que eu acho interessante nessa passagem, que eu aprendo com esses dois discípulos, era que o que eles desejavam, eu creio que o que eles desejavam era uma experiência pessoal com o Cristo ressurreto. Eles não queriam só ouvir que alguém viu Jesus ou que alguém viu o túmulo vazio. Eles queriam ver com os próprios olhos que Jesus tinha ressuscitado. E eles nem sabiam até aquele momento, mas aquilo já estava acontecendo. Porque eles já estavam caminhando com o próprio Cristo ressurreto.
a caminho de Emaús, a caminho do lugar que não era para eles estarem. Mas eles ainda não tinham conseguido reconhecer o Cristo ressurreto. Isso me diz que nós precisamos crer no que a palavra diz. E muitas vezes você vai ouvir testemunhos de outras pessoas e aquilo vai edificar a tua fé. Mas nada vai substituir a sua experiência pessoal com Jesus e com as Escrituras e com a palavra dele. Você pode ouvir milhares de sermões, você pode ouvir milhares de estudos bíblicos, mas nada vai substituir o seu momento a sós com a palavra, com o verbo vivo. Porque ele quer caminhar com você nesse caminho. Por mais tortuoso que pareça ser esse caminho para você, por mais que às vezes você saia um pouco da rota, mas ele quer caminhar com você e te dizer: ei, volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Porque eu quero ter uma experiência pessoal com você. Eu quero que você me reconheça e creia quem eu sou. E aí chega um dos momentos mais espetaculares dessa história. No versículo 25, Jesus diz: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória. Versículo 27. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito deles. O que Jesus está fazendo aqui nesse momento é o maior estudo bíblico que a história já viu. Porque imagina só, é a própria palavra de Deus encarnada, ensinando a palavra. Já imaginou participar desse estudo bíblico? Melhor do que qualquer seminário escavando as Escrituras. Melhor do que qualquer estudo de sexta-feira. Melhor do que qualquer coisa que você pensar. É o próprio Jesus, a palavra de Deus encarnada, ali em carne e osso, abrindo as Escrituras e dizendo: é isso, é sobre mim. Olha para cá. Vocês perderam o ponto principal, sou eu. Eu sou a principal revelação de Deus. A última e perfeita revelação de Deus. De Gênesis aos profetas, porque era o que eles tinham naquele momento. Eles não tinham o Novo Testamento. Então Jesus estava ensinando o que eles tinham da Bíblia até aquele ponto. De Gênesis até o último dos profetas. Mostrando como toda a Bíblia, todas as Escrituras apontavam para Ele mesmo. Tem uma frase, eu não sei quem é o autor, que diz assim: a Bíblia é o único livro que podemos ler na companhia do autor. E eu amo essa frase, porque é a verdade. Que privilégio nós temos de ter um livro e o próprio autor nos ensina sobre esse livro. Quando eu não sei, eu pergunto para ele. Quando eu não entendo, eu pergunto para ele. Porque Jesus prometeu: eu vou, mas eu vou enviar um consolador, um ajudador, que vai guiar vocês em toda a verdade. E esse nosso ajudador é o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo, o maior professor de Bíblia que já existiu em toda a face da terra, em toda a história. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para uma única pessoa, Jesus Cristo. E se o próprio Cristo ressurreto recorreu às Escrituras, quem somos nós para não fazer o mesmo? Porque Ele é um com a sua palavra. Ele é a palavra, amém? Ele é a semente da mulher cujo calcanhar foi ferido. Ele é a bênção de Abraão para todas as nações. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o homem que lutou com Jacó, o leão da tribo de Judá, a voz da sarça ardente, o cordeiro da Páscoa, o profeta maior que Moisés, o capitão do exército do Senhor para Josué, o último parente redentor mencionado em Rute. Ele é o filho de Davi, que foi um rei maior do que o próprio Davi.
Ele é o Salvador sofredor do Salmo 22. Ele é o bom pastor do Salmo 23. Ele é a sabedoria de Provérbios e o amante de Cantares de Salomão. Ele é o Salvador descrito nos profetas e o servo sofredor de Isaías 53. Ele é o príncipe messiânico de Daniel, que estabeleceria um reino que nunca teria fim. Você consegue imaginar Jesus dando essa aula para aqueles 2 discípulos, dizendo: sou eu. É sobre mim que eles estavam falando, mas vocês estão custando a entender. Mas Jesus é tão paciente, tão amoroso, e Ele continua fazendo isso hoje. Ele continua nos ensinando e nos expondo as Escrituras. E Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E já chegando no final dessa história, quando eles já estavam se aproximando de Emaús, Jesus faz como quem vai seguir viagem, e os discípulos falam: não, fica, já está tarde, fica conosco. E Jesus aceita o convite. E é interessante porque até aquele momento eles não sabiam que era Jesus ainda, mas eles sabiam que tinha algo diferente naquele homem. Aquele homem provavelmente queimava enquanto falava das Escrituras. E como é bom nós andarmos com pessoas que amam Jesus, que amam falar de Jesus, que amam falar da palavra. Se você não tem amigos assim, procure amigos assim. Amigos que vão te desafiar a querer conhecer mais Jesus. Amigos que vão te desafiar a queimar ainda mais por Ele, a queimar ainda mais pela palavra. Procure estar nessas rodas de conversa. Aqueles discípulos perceberam que tinha algo diferente com aquele homem, e eles queriam que ele ficasse mais um pouco. Porque eles desejavam a mesma coisa. Eles queriam o mesmo Cristo, só que eles tinham uma ideia errada de quem Cristo era. Mas eles estavam começando a entender. E o texto diz no versículo 30, quando eles estavam à mesa, Jesus tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-o e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. A gente não sabe afirmar com certeza qual foi o motivo que fez aqueles 2 seguidores reconhecerem finalmente quem Jesus era. Alguns vão dizer que quando Jesus levanta, as mãos para dar graças e partir o pão, é possível que eles tenham visto, as marcas dos pregos nas mãos de Jesus, e ali eles reconheceram o Mestre, o Messias. Mas o texto não diz isso. Mas o que nós sabemos de certeza é que naquele momento eles reconheceram quem Jesus era. E tem um comentarista bíblico que ele escreve o seguinte: não foi de forma alguma uma refeição sacramental, como usamos a palavra sacramento em nossa teologia, algo sagrado, algo especial, sobrenatural. Não foi um grande evento. Foi uma ceia normal, em uma casa de aldeia de 2 viajantes cansados. No entanto, foi nesse momento, ao partir o pão, e não em qualquer visão do esplendor da ressurreição, que eles souberam que o seu companheiro era o Senhor. Jesus pode estar bem à sua frente, caminhando com você e sentando-se com você em todas as refeições, e seus olhos podem estar impedidos de vê-lo. Portanto, devemos orar para que Deus abra nossos olhos para ver Jesus como Ele é, como se estivesse conosco o tempo todo. E de fato Ele está. Não é como se Ele estivesse, Ele de fato está conosco. Existe uma promessa. Quantas vezes Jesus ainda vem até nós e não o discernimos? Nossos caminhos seriam menos solitários e nossos pensamentos menos tristes se percebêssemos de forma mais plena e constante nossa participação individual na promessa: eu estou convosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Ele se revela nos momentos mais comuns. Lembra que nós falamos no começo? A palavra, o verbo vivo se revela para pessoas comuns, como eu e você. E além disso,
Cristo se revela em momentos comuns. Não foi num grande evento, numa grande conferência em que Jesus mandou chamar todos os seus seguidores e se revelar, se manifestar como Cristo ressurreto. Ele se manifestava em momentos simples como sentar na mesa e partilhar o pão. Em momentos que muitos de nós hoje não acreditaríamos que ele se revelaria. Eu lembro de uma história. Nós estávamos liderando um prático missionário em Santa Catarina e a gente fez um dia de evangelismo numa escola com os professores. A gente fez várias atividades com eles, brincadeiras, dinâmicas, compartilhamos algumas mensagens. Eu lembro que no final eu cheguei perto de uma professora e comecei a conversar com ela. E ela começou a abrir o coração, começou a se emocionar e falar assim: eu já fui crente, eu já andei com Jesus, mas hoje eu estou afastada. E ela falou algo para mim que me marcou muito. Ela disse assim: e eu nunca imaginei que Deus iria me encontrar aqui na escola, no lugar onde eu trabalho. Porque muitas pessoas, muitos de nós têm a ideia de que Jesus só nos encontra onde? Aqui dentro, na igreja, na célula, numa conferência. Mas naquele dia, aquela professora que estava distante do Senhor, que estava a caminho de Emaús, e achando que Deus jamais iria se importar com ela novamente, talvez ela achasse: se eu for um dia na igreja, talvez Deus lembre de mim. Mas não, Deus não é assim. Deus nunca tinha esquecido daquela mulher, e Ele enviou um grupo de missionários até aquela escola naquele dia para dizer: eu te encontro aonde você estiver. Eu te encontro no lugar onde você menos espera. E naquele dia eu orei por aquela professora. Ela entregou novamente a vida dela para Jesus, porque Deus encontrou ela em um lugar comum, em um lugar simples, que às vezes a gente não imagina, a gente não espera. E quando Jesus desaparece da vista daqueles discípulos, eles dizem um para o outro: não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Mesmo quando não sabiam que era Jesus, mesmo quando não acreditavam que Ele havia ressuscitado dos mortos, o coração deles ainda ardia por causa do ministério da palavra de Deus e de Jesus, a palavra viva de Deus. Isso nos mostra, sabe o quê? Que não depende de mim, não depende de você, não depende do quanto eu sei da Bíblia, não depende do quanto eu sei de Deus, mas tem a ver com a ação do Espírito Santo dentro de nós. Porque mesmo quando aqueles discípulos não sabiam quem Jesus era em sua plenitude, o coração deles já ardia pela palavra. Quando eles começaram a ouvir a verdade sobre quem Jesus era, o coração deles já começou a arder, mesmo sem saber, porque não dependia deles, dependia simplesmente da palavra, do verbo vivo. E quando eles se dão conta disso, eles levantam imediatamente. Eles voltam para onde? Jerusalém, o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Porque a palavra de Deus, ela nos traz de volta para o lugar onde nós devemos estar. O lugar da ressurreição, o lugar do cumprimento da promessa de Deus, o lugar do cumprimento dos propósitos de Deus na nossa vida. A palavra nos tira do lugar onde nós nunca deveríamos ter ido e nos traz de volta para o centro da vontade de Deus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.